Round Six é sucesso absoluto da Netflix. Tem tudo aí para se tornar a série mais vista da história do streaming. Mas você já parou para pensar como seria se fosse num país diferente? Então é exatamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. É só continuar por aqui, depois da vinheta. Galera, quem aí viu a série Round Six deve ter curtido bastante, ou pelo menos a maioria gostou muito, né? Não é à toa que está sendo sucesso em mais de 70 países. Mas você já parou para pensar como seria esse mesmo tipo de jogo se fosse feito nos Estados Unidos? Afinal, é bom lembrar que aquele pessoal VIP lá da série, eles são de fora da Coreia, muito provavelmente são americanos. Em uma fala deles, eles dizem que os jogos na Coreia são os mais interessantes. Ou seja, dando a entender que isso ocorre em muitos outros países. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como esse jogo poderia ser feito nos Estados Unidos. Mas antes, deixa aquele like no vídeo, vai ajudar aqui demais o canal. Valeu mesmo, galera! Bom, galera, eu aí escolhi as brincadeiras mais conhecidas das crianças americanas e tentei aí fazer uma equivalência aí de tarefas, né? Nós vimos na série que foram 6 diferentes etapas, nessas que eu escolhi também são 6, e ali eu tentei fazer uma coisa bem parecida com a outra e também sem coisas absurdas, né? Armas, explosões, bombas, campos enormes, que isso sairia totalmente da proposta do jogo e do que a série fez, não é verdade? Então, sem mais demoras, vamos a elas. Na série Round Six, a primeira etapa foi a brincadeira Batatinha Frita 1, 2, 3, né? Ficava a escultura daquela boneca, fazia a contagem, as pessoas corriam, quando virava a cabeça, a pessoa tinha que ficar parada. E ali tinha um detector de movimento ali nos olhos, para quem se mexesse, acabava levando um tiro. E o equivalente americano que eu pensei foi a brincadeira Simon Says, ou, como a gente conhece, o mestre mandou. Por quê? Poderia também ser colocada uma escultura, né, de um homem, uma mulher, enfim, qualquer coisa. E aí, essa escultura daria uma tarefa para as pessoas. Então, por exemplo, o mestre mandou ficar no pé só. Aí tinha que ficar, sei lá, 20, 30 segundos no máximo. Quem não completasse a tarefa ou saísse nela, acabaria morrendo. Aí depois, o mestre mandou fazer a posição número 4. Aí ficava tantos segundos. O mestre mandou ficar na posição de como se estivesse fazendo flexão. Entendeu? Coisas assim. Sei lá, talvez no máximo 10 tarefas, né? Também para não ficar muito esticado. Eu achei essa que ficaria bastante parecida com Batatinha Frita 1, 2, 3. Em Round 6, o segundo jogo foi chamado de colmeia, né? Aquele que os participantes entraram na arena, escolhiam uma figura, recebiam uma plaquinha com aquele açúcar lá sólido, por assim dizer, e tinham que picotar a figura ali sem danificá-la. Quem não conseguiu, lógico, foi eliminado. Então você tinha a mais difícil como guarda-chuva e uma mais fácil, por exemplo, como triângulo, talvez para alguns a estrela. E o equivalente americano seria o Hangman, ou como a gente conhece, o jogo da forca. Então imagina só a seguinte situação. Os participantes chegariam na arena, teriam os números 3, 4 e 5. Escolheria e assim receberia um tablet ali e teria uma palavra com 3 letras, 4 letras ou 5 letras. Então elas teriam um total de 13 letras para escolher, ou seja, metade do alfabeto. Mas lógico, né, não seriam palavras muito difíceis, palavras simples. E assim, você meio que tornaria equivalente o grau de dificuldade, tanto do colmeia quanto do hangman, né? Porque no próprio colmeia, você tinha a figura mais fácil e mais difícil. E nessa também, teria a palavra mais fácil e mais difícil. E lógico, né? Se você nessas 13 letras não conseguisse adivinhar a palavra, automaticamente você seria eliminado do jogo. O terceiro jogo da série foi o chamado Cabo de Guerra, né? Os participantes foram divididos em equipes e uma tinha que eliminar a outra, mas de forma total, né? Normalmente ninguém da outra equipe sobreviveu para contar a história. E o equivalente americano
Lógico, apesar de nos Estados Unidos o cabo de guerra ser bastante popular, eu pensei em coisas diferentes. Então, o mais próximo disso que eu achei foi chamado de Cops and Robbers, ou como a gente conhece, ladrão e polícia, né? Tenho certeza que muita gente já brincou disso na infância, de repente até brinca nos dias de hoje. E como poderia ser feita essa prova? Lógico, né? Sem exagero, sem botar pessoas armadas, senão você sairia muito do propósito do jogo. Então poderia ser a seguinte situação: seriam também divididos em times, então você teria o pessoal chamado de polícia e o pessoal chamado de ladrão. Aí poderiam ser feitas de duas formas. A primeira poderia ser uma pista reta, sei lá, de no máximo uns 150 metros. Os policiais se posicionavam, um pouquinho à frente o ladrão, e um tinha que correr atrás do outro. Se o ladrão conseguisse completar a pista sem ser tocado, ele ganharia, o policial morreria. Agora, se o policial conseguisse tocar o ladrão, quem morreria era o ladrão. Essa é uma forma. A outra poderia ser, sei lá, um mini labirinto, uma pista que tivesse curvas, ângulos de 90 graus, alguma coisa assim, para deixar um pouco mais emocionante. De qualquer forma, essas duas situações seriam mais ou menos equivalentes ao cabo de guerra. A quarta prova da série foi aquela da bolinha de gude, né? Cada participante recebeu 10 bolinhas de gude, e aí depois eles decidiam como queriam jogar, de forma tradicional, jogando no buraco, quem joga mais longe, enfim, ficava a critério dos participantes, inclusive teve gente que mudou a regra depois de ter começado. E acho que o mais equivalente aí que normalmente o americano brinca seria o famoso Joken Pool, né? Ou então pedra, papel e tesoura. Seria bastante parecido e de qualquer forma as regras poderiam ser estabelecidas pelos próprios participantes. Então poderia ser melhor de 3, melhor de 5, melhor de 7, de 9, enfim, uma prova da série, né, ficaria bastante parecido com essa que seria jogada nos Estados Unidos. Ou até mesmo poderia ser feito de forma cara e coroa, né, que o americano também gosta muito, mas eu acho que o Joken Po ficaria bem próximo do Round 6 e as crianças brincam bastante disso nos Estados Unidos. A penúltima prova na série Round 6 foi aquela da ponte de vidro, né? Tinha aquelas placas de vidro temperado e as outras com vidro normal. Aí você ia pisando, se fosse a normal, você ia despencar da ponte. Se fosse temperado, você podia ir pulando para a próxima. Essa é bem difícil de achar no equivalente, não tem. Mas pensei numa bem aproximada que seria a cabra cega. Como seriam as regras? Bom, imagina só que entrariam ali num espaço fechado, né, óbvio, não muito grande, não muito pequeno e durante um tempo razoável, ou seja, não podia ser muito grande, também nem muito curto. Aí vamos imaginar a seguinte situação, que tivesse ainda 12 participantes. Metade entraria com a venda nos olhos e a outra metade não. E como você faria para passar para a próxima fase e assim não morrer, né? O pessoal que tem a venda nos olhos teria que tocar metade dos participantes sem as vendas, ou seja, 6. E os participantes sem a venda nos olhos não poderiam ser tocados por 6 pessoas com vendas. Ou seja, assim ficaria 50% de chance para cada um e 50% de chance para o outro. Ou seja, não teria tanta vantagem nem para um lado nem para o outro. E sendo um espaço ali não muito grande e também não muito pequeno, então a chance de você tocar em alguém seria muito grande. E até mesmo aquele espírito de eliminar o concorrente estaria muito dentro desse jogo. Já que, por exemplo, se alguém estivesse muito perto, você poderia empurrar o outro concorrente, não importa se é com venda ou sem venda. Isso poderia inclusive te salvar, né? Imagina, você foi tocado 5 vezes, o tempo acabando, bastava mais uma pessoa para você de repente morrer, você ia lá, empurrava outra pessoa e assim você acabava se salvando. Esse aí foi o mais próximo que eu achei da ponte. E no Round 6, né, a última prova, tivemos aquele jogo da Lula, com 2 participantes apenas, porque fica muito mais fácil, né, do que fazer com 4, 5, 6, enfim. E foi exatamente isso que eu pensei. Para mim, o equivalente seria a amarelinha, mas lógico, né, com algumas regras. Então, por exemplo, imagina aquela pista da amarelinha, que poderia ser muito maior, né, para dar uma emoção
mais legal, né? Para não ficar também muito curta. Cada participante receberia uma bolinha, uma pedrinha e jogaria. Lógico, né? Você poderia fazer uma bolinha para deslizar mais rápido, para não ficar muito fácil, né? Só que seria a seguinte situação: primeiro os dois participantes jogariam ao mesmo tempo, para não dar vantagem para ninguém. Então imagina a seguinte situação: o da bolinha azul foi parar na casa 2 e o da bolinha vermelha foi na 3. O da bolinha azul vai primeiro, então ele estaria na casa 2. O segundo jogador, que jogou a vermelha, que tem que ir para a casa 3, ele teria que passar pela casa número 2. E aí que a situação ia se dar, porque, lembrando, tem que ficar no pé só, não pode pisar na linha. Se isso acontecer, volta para o início e começa de novo. E quando os dois estivessem na mesma casa, eles poderiam se bater, se esfaquear, enfim, não importa. O objetivo é tirar o outro do jogo. Exatamente mais ou menos parecido como aconteceu no jogo da Lula. Então, basicamente, você tinha que nocautear o outro, ou pelo menos fazer com que ele pise na linha, né, para poder voltar lá para o início. Ou seja, daria uma emoção muito grande com essas regras, né? E lembrando, do lado de fora, ninguém pode fazer nada com o outro. Somente quando estão no mesmo quadrado é que um poderia atacar o outro. Ou seja, na primeira vez que acontecesse isso, já seria gritante, né? Porque imagina, se bate, se bate, se bate, os dois pisam na linha, voltam, vai de novo. Quer dizer, acho que seria bem emocionante. Para mim, a amarelinha seria o equivalente do jogo da Lula, lógico, né? Com esse tipo de regra, ou talvez mais alguma coisa aí que eu possa não ter pensado. Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí nos comentários se você gostou das ideias, se por acaso teve alguma brincadeira conhecida nos Estados Unidos que eu acabei esquecendo, né? Eu tentei pegar aí as mais conhecidas, mas pode ter acontecido de alguma ter passado aí batida. Pode deixar aí nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho, que assim você não vai perder nenhum vídeo aqui do canal. Sempre está saindo aí vídeos muito bacanas para vocês. Não esqueça de deixar o seu like e espero você no próximo vídeo. Valeu, galera!